Glória a Deus. Amém? Amém? Olha só, a gente estava em oração e o Senhor me trazia um texto no ato da oração. O Senhor me trazia algumas passagens, né? Mas uma delas se encontra em Salmo 103, versículo 7. O Senhor estava falando ali ao meu coração, no momento da oração. O Senhor dizia assim: filho, a Moisés eu fiz conhecer os meus caminhos, e a Israel somente os feitos, os milagres. E o Senhor, ele falava grandiosamente ao meu coração acerca dos níveis de interação que a gente vai trilhando, vai caminhando. Há momentos que de repente você começa a perceber Deus utilizando a tua vida, fazendo uso da tua vida com algum milagre, algum prodígio, algo do tipo. Você muitas das vezes se encanta com aquilo, mas aquilo não é o alvo principal. O alvo principal é a presença, a intimidade, a interação. Tem pessoas que se prendem no milagre, mas tem pessoas que se fazem refém da intimidade com Cristo. E a gente compreende que Moisés, Deus usou grandiosamente ele através dos sinais, das maravilhas. Mas isso, havia um propósito envolvido. Em meio aos propósitos que Deus estabelece nas nossas vidas, Deus, ele permite nós fazermos escolha. E em meio a essas escolhas, ele observa quais são essas escolhas que nós realizamos. Se nós estamos de fato olhando para aquilo que ele pode fazer ou buscando quem ele é de verdade. E os nossos olhos não podem se perder pelas coisas exteriores, ainda que sejam boas, ainda que sejam surpreendentes. Maior e melhor é o que nós carregamos. Tem muita coisa que Deus, ele coloca nas nossas mãos e nos observa. E essas coisas, elas têm um poder de distanciar o homem de Deus. Sabe qual é um dos maiores problemas que aconteceu em meio a tudo isso? O povo de Israel, eles acostumaram, né, de uma forma rotineira com o que Deus fazia. E eles perderam o temor, porque eles não conheceram a Deus de verdade. Eles não puderam desfrutar de quem Deus era. Sabe o que eles desfrutavam? Dos milagres exteriores, externos. Mas por que disso? Porque eles não se habilitavam em se separar, em ouvir a voz de Deus e cumprir a vontade do Senhor. Dentro deles já havia um espaço que já estava preenchido com os desejos deles. Não havia um espaço de anseio. Por isso que muitas pessoas, elas se abatem, porque elas se enchem de si mesmas. Tem muitas pessoas que se frustram no chamado, porque se enchem de si mesmos. Às vezes você vai dobrar o seu joelho no chão e vai parecer que a sua voz, ela está batendo de um lado da parede, do outro lado. Parece que ninguém está te escutando. Mas Deus, ele está ali. Sabe o que acontece quando Deus faz isso? Ele espera que você permaneça no seu local de encontro com Ele. Muitos, por não ver Deus se manifestando da forma que eles querem, eles abandonam o seu posicionamento, o seu lugar de interação, o seu lugar de intimidade com o Senhor. Sabe, Deus, ele é fiel e justo nas nossas vidas. O problema é quando o homem, ele se apoia naquilo que ele acha, na sua justiça humana. E esses pensamentos têm roubado o homem espiritual, o homem interior, o novo de Deus da vida de muita gente.
Se você tem um encontro com Deus na tua igreja, se você tem um encontro com Deus fora da tua igreja, na tua casa, ainda que chegue momentos que parece que Deus não está naquele lugar, permaneça no seu posicionamento. Você precisa ser fiel, nós precisamos ser fiel com Ele, ser fiel no compromisso com Ele. Quando Deus ele gera portas de acesso para nós nos achegarmos diante dEle, para que Ele se achegue diante de nós, Ele nos está dando a oportunidade de conhecer os teus caminhos como Moisés conheceu. Mas Ele está dizendo, não deixe que os milagres seduzam você. Sabe, você começa a transitar num caminho de intimidade com Deus, chega um momento que você acaba olhando para o profético e ignorando. Você fica tão morto para o mundo, que você começa a olhar o profético, os sinais, maravilhas, prodígios, sabe? Aquilo para você não chama atenção, mas o lugar de intimidade, uau, é ali que você se acha. Você começa a ficar tão neutro do mundo que até dentro do chamado é perigoso você se limitar. Você sabia disso? Muitas das vezes Deus coloca coisa nas tuas mãos, mas o teu foco está tão nele, que aquilo para você, sabe, é como se não fosse nada, ele se torna o centro de tudo. E nós precisamos pedir a Ele sabedoria para equilibrar isso, para ouvir a voz dEle no momento certo, na hora certa, para fazer o que Ele determina. Por isso tem muita gente que fala o que Deus ele não diz. Por isso tem muita gente que faz o que Deus ele não manda. Sabe o que acontece? Se frustra no chamado. Então, quando nós estamos posicionados ao ponto de nos tornarmos uma figura de obediência, nós vamos consultar a Deus em tudo, segundo a sua vontade. E é por isso que nós precisamos colocar como foco principal a interação, a intimidade, reservar o nosso coração unicamente para Ele. A gente tem que, de fato, separar o que o mundo aí tenta nos roubar. As igrejas estão sendo roubadas espiritualmente, está perdendo a essência espiritual. Muitas pessoas estão perdendo a identidade de filho, a imagem de Deus. Muitas pessoas já perderam os rios que fluem nos seus ventres, mas por quê? Porque começam a olhar para as eloquências humanas, para uma justiça caída, porque já entra comparações. Quando você começa a se comparar com pessoas, seu chamado está em risco. O seu chamado começa a entrar em risco. Mas por que, pastor? Porque você já está vivendo a justiça dos homens e não sendo justificado por quem te chamou. Quando nós vivenciamos a justiça de Deus, nós andamos num caminho somente. Ele te posicionou daquele jeito, daquela forma, daquela maneira, só vai nessa essência. Mas e isso? Mas e a... Não se compare, não se diminua, não se exalte, não, seja obediente. Quando as pessoas começam a equiparar, aí que entra o problema. É aí onde o Espírito Santo sai de cena. Por quê? Porque ele já não está sendo glorificado. O ego agora começa a liderar a vida de pessoas. Então nós vamos ver que tem pessoas que, na grande maioria das vezes, vão ter renome na terra, mas é desconhecida diante do reino de Deus. Isso torna a salvação da pessoa, coloca a salvação da pessoa até em risco. E Deus está nos alertando ao ponto de dizer: nós precisamos nos manter no seu caminho, ou seja, no seu lugar de interação, intimidade. E Ele está dizendo, Ele vai fazer para muitos os seus caminhos serem apresentados a vós. Aleluia.
Falei, Senhor, fiquei ali, né, de joelho orando, falando com Deus, até travou ali a câmera, falando com o Senhor. Falei, Senhor, mas a gente começa a olhar para o povo e ver o quanto o esfriamento tem deixado as pessoas fora do centro daquilo que o Senhor tem como propósito, e o Senhor é. E eu dizia para Deus assim, Senhor, os milagres é bom, os sinais é bom, as maravilhas é bom, a gente vê isso, contemplar isso é maravilhoso, a gente se alegra, mas não é isso, a gente quer mais. E quando a gente começa a viver isso, desfrutar isso de intimidade com o Senhor ele começa a nos provar diante dessas situações, e Ele permite que nós venhamos a certos níveis ter a clareza dessas provações. Eu não tinha essa clareza, mas o Senhor me deu essa clareza em oração. Você prefere agradar mais a mim, estar mais em mim, do que agradar os homens. E é isso que faz você saltear a níveis ainda maior de revelação de quem Deus é. É aí que Deus começa a entrar em cena ao ponto de trazer ainda mais dele para dentro de você. Então Deus ele já não começa a operar na tua vida mais a níveis, como se diz, a níveis de interação como Moisés exteriormente falando. Tocou nas águas, tocou nisso, tocou naquilo. Chega a graus, querido, que o próprio Deus se manifesta na tua vida ao ponto do povo ver o próprio Deus falando com você, como foi com Moisés. Existem esses níveis que o próprio Deus permite que quando você desce do lugar de intimidade para se apresentar a um povo, para apresentar a necessidade de um povo, Ele permite que o seu rosto resplandeça para que o povo veja, entenda e compreenda que você não fala de você, mas há alguém que fala através de você. E Deus está falando, Ele vai permitir os seus caminhos serem apresentados para algumas pessoas. E Ele diz, não são todos. Ele diz, não são todos. Eu de joelho orando, o Senhor começou a abrir uma visão, o Senhor começou a me mostrar coisas, o Senhor começou a me levar nos textos, eu comecei a abrir a Bíblia, Ele foi me levando nos textos, eu fui ali viajando, aleluia. E eu falava, Senhor, que coisa linda é o que o Senhor faz. E Ele me levou num texto lá em, glória a Deus, em Atos, no seu capítulo 7, versículo 34, ele disse assim, ó: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-eis ao Egito. Essa fala é para Moisés. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareça na sarça. Foi este que os conduzi para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito e no mar e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Presta atenção, não parou por aí, porque eu estava ali orando e o Senhor começou a me dar texto, eu fui abrindo e toma, vamos lá, vamos chegar lá onde Deus quer, né? É ou não é? Aí eu falava com o Senhor, meu Deus, Pai, mas tem mais? Tem. 2 Coríntios 7:10. Glória a Deus. Ele diz assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Aí o Senhor está dizendo, tem um povo que está se ferindo lá fora. E quando eles gemerem, clamarem, há um libertador. E Deus dizia assim, vou eu operar de uma forma diferente.
Vou operar de uma forma sobrenatural. Aleluia, Jesus. Eu glorificava a Deus ali. O Senhor me fazia olhar para o mar, eu via aquele mar assim de uma forma infinita. E o Senhor dizia assim, ó, sabe o que o mar representa? Nação, tribo. Você olha, você não vê fim, você não vê limite. Você fala, meu Deus, aonde vai parar? Geograficamente, tem limite, tem circunferência. Mas humanamente falando, com os nossos olhos físicos, como Deus nos faz contemplar diante de uma visão, Ele nos mostra algo infinito. Deus, Ele sempre nos traz uma visão e traz a interpretação com base naquilo. Então o Senhor dizia assim, ó, Ele tocou no mar. Preste atenção. O Senhor vai se manifestar de uma forma tão gloriosa que vai tocar nações. Ninguém vive sem água. E quem tem sede de água, aqui vai ter uma fonte. Aqui tem uma fonte. Aqui tem uma fonte. O Senhor disse para mim, aqui tem uma fonte que não é a fonte de Jacó, mas é uma fonte que sacia a sede daqueles que estão necessitados em espírito. Glória a Deus. E Ele diz, na medida que Ele opera na vida dessas pessoas, Ele está produzindo arrependimento para que o povo volte para a presença dEle. Eu estou dizendo uma nação, tá? Não estou dizendo uma, duas cadeiras. Estou dizendo nação. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ouça. Você é testemunha do que Deus Ele vai fazer aqui nesse lugar, através das nossas vidas. Glória a Deus. Ele diz, o arrependimento vai levar à salvação. Ele está dizendo, a tristeza tem o poder de gerar arrependimento para levar para salvar pescadores de alma. Está entendendo? Do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tem muita gente que está escolhendo ficar lá no mundo. Mas tem muita gente que elas vão se lembrar que existe um Deus na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele levanta, sabe o que, irmãos? Referência na terra. Moisés era referência. Moisés se tornou uma referência. Porque Deus era quem o justificava. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você, não olha para as coisas exterior. Glória a Deus. Não olha para as coisas externas. Olha somente para Ele. Não para por aí não. Aí o Senhor me levou também dentro do texto, onde eu não me recordo muito bem agora, que é tanto versículo que às vezes a gente acaba esquecendo, onde Moisés, ele tinha poucas pessoas que andavam com ele. A Bíblia vai dizer que era Arão e Ur, quando sobe o monte, e ele manda Josué fazer o quê? Ir à frente da guerra, da batalha. E o Senhor dizia algo para mim aqui, que não é qualquer pessoa que vai poder se misturar com a gente. A gente vai ver as expansões das águas que representam pessoas, mas são poucos que vão estar dentro de um barco. É de dentro do barco que nós vamos lançar a rede. É de dentro do barco que nós vamos pegar almas. Vamos pescar almas. Mas há um número pequeno, o Senhor me mostrava, de pessoas dentro do barco. E o Senhor dizia, tá vendo? São poucos que estão dentro do barco, que são guiados pelo meu Espírito, para dizer, é aqui, é assim, é desse jeito.
pode lançar. Porque Deus dizia, você não precisa de atração, interação para chamar o povo. Precisa de obediência, porque eu mando os peixes vir na rede. O segredo não está na rede, o segredo está na obediência. Mas Senhor, está aqui tentando, o povo não quer, os peixes não vêm, a noite inteira lutando e nada de pegar peixe, nada de pegar alma. Aí Deus fala, continue obedientes. Vou falar mais, continue obedientes. Mantenha os braços erguidos, orando, suplicando, intercedendo. Aí Deus dizia, sabe por quê? Porque eu estou capacitando. Aleluia. Sabe por quê? Porque vai vir uma glória de uma segunda casa tão tremenda na vida destes, que as pessoas vão olhar e vão dizer, peraí, não foi a força do nosso braço, mas foi a força da oração de Moisés. A força da oração de uma igreja que sabe apoiar um ao outro, clamando, peticionando, rogando, e o povo prevalecendo. Eles vão ver que quando nós prevalecemos em oração, há uma necessidade sendo suprida lá embaixo. O segredo é ser obediente. Pedro lança a rede aqui. Mestre, mas segundo a tua palavra eu vou lançar, já tentei a madrugada inteira. À noite que o mar é mais calmo, os peixes estão mais fáceis de ser pego. Mas segundo a tua palavra o quê? Eu lançarei. Cara, foi a melhor escolha que ele fez na vida dele. Então, na medida que ele fez isso, pum! O próprio Deus, ele fez assim, o próprio Jesus, ele falou assim, ó, peixes, venham à rede. Imagina, cara, mesmo lugar ali, Jesus mandou ele no mesmo lugar, ô Johnny. E aí ele joga aqui, e os peixes fazem assim, ó, daqui a pouco a rede tá... Tem gente perdendo tempo, irmãos, correndo atrás de coisas, sendo que Deus, ele quer simplesmente nos dar a ordem certinha para nós não nos abatermos na fé e fazer o milagre acontecer. Só basta nós permanecermos. Deus está dizendo, permaneçam na busca, permaneçam na entrega, permaneçam na oração, permaneçam, sabe por quê? O reino de Deus não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que acessa o reino de Deus. Não é qualquer pessoa que vai alcançar uma bem-aventurança, um acesso a dimensões de interação com Ele. Porque não funciona de qualquer jeito, não funciona de qualquer maneira. Qual é a fórmula, pastor? Obediência. Nós sabemos, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava falando acerca de salvação, quando é salvo, mesmo que falta na igreja, não sei o que e tal. Eu falei, mas você sabia que a porta de uma igreja é a porta de um reino? Sabia disso? A porta da igreja te dá acessos a outras dimensões. Eleva você a níveis de glória em glória. O que você acha que pode fazer sozinho uma igreja em unidade? Faz o céu se abrir, faz o fogo descer como no tempo de Pentecoste. E não foi só para um. Primeiro desceu em um. Desceu em quem? Jesus. O céu se abre para Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus, de fato, ele vivia o propósito. Ele entendeu o propósito. Até quando ele foi gerado, o propósito já havia ali também sido revelado. Através do profeta Isaías, ó. Eis que a virgem concederá o quê? A luz. Irá gerar. Então do ventre ali, ele já veio com propósito. E tem pessoas aqui, eu vou dizer, que nasceu com propósito. Isso é de lá de trás, irmãos. Acho que é Êxodo capítulo 31.
31. Vê aí se é Êxodo capítulo 31. Acho que é esse mesmo. Quando eu lembro de Ana, eu olho para a história dela, eu vejo, pode abrir no capítulo 31, versículo 1. Eu vejo a história, glória a Deus, aleluia, aí, isso mesmo, pode deixar aí, capítulo 31, versículo 2. Eu vejo a história, sabe de quem? Quando eu vejo a história de Ana, eu vejo o Espírito ali sendo manifestado na vida dela. Quando eu olho para Moisés, eu vejo a mesma condição. Tem gente que já nasce cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Isabel gera João Batista cheio do Espírito. Tem gente que já nasce com propósito. Aleluia. E há um cara que a Bíblia fala aí, ó, Êxodo capítulo 31, que é um propósito implementado, gerado dentro dele, um propósito que Deus já colocou dentro dele de uma forma silenciosa. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele encheu Bezaleel do Espírito Santo. Olha no versículo 3. Um homem cheio, mas cheio do quê? Do Espírito. Quem encheu, cara? Ele era um grande artesão, com as suas mãos ele produzia as coisas para Deus. Muitos acham que para ser cheio do Espírito Santo precisa cantar, precisa estar na frente de câmera, precisa ficar... Ser obediente. Quando se descobre o seu propósito, quando você começa a desfrutar, irmãos, do seu propósito, você começa a se relacionar a níveis mais profundos com o Espírito Santo de Deus. Quando você desfruta de um propósito, o próprio Espírito, ele vem, se manifesta a você e começa a te direcionar na vontade que Deus, ele tem sobre a tua vida. Esse homem, a Bíblia vai dizer que através das mãos dele, ele trabalhava com ouro, com prata, com cobre, e ele lapidava pedras para colocar aonde? No templo do Senhor. Ele construía a tenda da congregação, construía a arca do testemunho, construía o propiciatório. Todos os pertences da tenda, era ele que era o artesão responsável em organizar, em realizar, fazer. Coloca no versículo, pode deixar no 8. Veja só, o texto vai dizer: a mesa dos utensílios, o candelabro de ouro, o altar do incenso, era tudo ele. Ele já foi ortogado pelo próprio Deus, cheio, inspirado pelo Espírito Santo, a não estar na frente das câmeras para fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então, querido, se Deus te chamar para ficar na porta, cheio do Espírito Santo, fica. Você vai ter amor para estar lá, porque há um Espírito que te impulsiona a cumprir uma vontade. Sabe, não tem como haver relacionamento sem se envolver com um propósito. Só há relacionamento se houver responsabilidade em cumprimento do propósito. Eu cumpro o propósito, então me relaciono com Deus. Porque Ele precisa me revelar a vontade dEle. Ele precisa falar para mim qual é a vontade que Ele quer. Ele que administra a minha vida para isso. E é isso que muitos não conseguem entender hoje. Começa a pegar caminhos de fama e se perdem neles. São caminhos emotivos. São caminhos que deixam ainda mais a voz de Deus distante. Não olha para números. Não olha. Olha para o céu, para um único, para Cristo. Ainda que tudo esteja fora do lugar, mantenha os seus olhos nele, crendo nele, confiante nele, que ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Agora imagina, né? Você acha que maior é o pastor que sobe aqui para pregar? Maior é a irmã que vem aqui para cantar?
Não tem maior e nem melhor. Muitas das vezes as pessoas olham e falam: quem prega é cheio do Espírito Santo. Quem canta é cheio do Espírito Santo. Na grande maioria das vezes, é quem limpa o altar que é cheio do Espírito Santo. É quem limpa a cadeira que é cheio do Espírito Santo. É quem fica na porta que é cheio do Espírito Santo, mas não é notado. Sabe por quê? As pessoas andam segundo os seus olhos humanos. Mas quando nós andamos pela lei do Espírito, a nossa interpretação é diferente. A forma que nós avaliamos as coisas é totalmente diferente, porque nós não andamos com os nossos olhos físicos, mas Ele sim nos dá a direção para enxergarmos como Ele enxerga, na vontade dEle, no sentido dEle, no sentimento dEle revelado dentro de nós. Ao versículo 11, cara, Ele produzia o azeite da unção, o incenso aromático para o santuário. Mas o que chama atenção não é nem isso, é lá na frente, ó. Eles faziam tudo conforme Deus tinha mandado. Maior não é o que se produz, maior é o que se ouve, irmão. Quando você ouve, você é produtivo. Você não ouve, você faz por fazer. Fazer por fazer, sem direção, é estar perdido dentro da casa do Pai. Mas quando nós caminhamos em intimidade, em interação, não é o elogio porque a unção, porque não o propiciatório, porque a arca, não é sobre isso. Aleluia. A melhor coisa é entender, cara, você está ouvindo o que Ele quer. Você consegue se relacionar com Ele, você consegue. Ainda há pessoas que ouvem a Deus. Querido, se você vê que o simples é diferenciado, é sinal de que é referência do céu na terra. E é isso que Deus está buscando, pessoas que ouvem a sua voz para fazer a diferença, para se tornar referência dEle, para fazer aquilo que Ele tem, aleluia, glória a Deus, para atrair as vidas através das maravilhas que Ele realiza, por mais simples que seja, o Espírito estando envolvido, nós vamos ter resultado. A gente precisa disso, aleluia. O céu não se abre para qualquer pessoa. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor. O próprio Deus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Muitos que dizem: mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Não é o que você faz, mas é a obediência. Olha que coisa linda. O texto vai dizer assim, a Bíblia vai dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem estar lá com Ele. Tem pessoas que usam o nome de Deus, mas não tem conexão com Ele. Tem pessoas que falam do reino, mas não faz parte de um reino. Fala do que desconhece, por quê? Porque não acessa essa dimensão de intimidade para ter revelação de coisas mais profundas. Então vive uma doutrina, vive uma limitação. Elas se permitem se limitarem, mas Tiago vai dizer que Deus, Ele se permite ser achado. O irmão de Jesus diz isso. Que Deus se permite ser o quê? Achado. É por isso que eu já vim alertando, não permita que vocês desenvolvam uma vida no automático. Não, cara, isso é arriscado. Isso te tira de dentro de um reino. Isso rouba, saqueia de você o espírito da verdade. Aí você vive num engano e vai se estagnar ao longo do tempo. Por quê? Porque não havia verdade. Mas quando nós nos posicionamos dentro do propósito, nós nos escondemos embaixo das mãos do Senhor. É o melhor lugar. É o melhor lugar, independente da situação. O melhor lugar é embaixo das mãos do Senhor. O Senhor dizia: sabe por que eu permito dia mal na vida de pessoas? Para tirar do comodismo, da sonolência espiritual, da morte espiritual. Por isso que muitas das vezes eu permito
que vem o dia mau para ferir e gerar arrependimento, para alcançar mediante a salvação. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que a tristeza opera o quê? Arrependimento para a salvação. É o próprio Deus permitindo que nós venhamos o achar. Tem momentos que Deus, preste atenção, como eu havia falado, às vezes parece que Deus não está te ouvindo, você está falando e parece que Deus não está contemplando a sua oração, parece que você está sozinho. Você não está sozinho, deixa eu te lembrar isso. Deus está ouvindo. Deus, Ele está te olhando, está te visitando, está te enxergando. Só que uma das coisas que Deus ele está tomando para si é o quê? Vamos ver até quando ela vai sustentar essa vida de oração, essa vida de santificação, esse encontro marcado aqui. Por exemplo, um homem e uma mulher, sei lá, se encontram. Aí eles marcam todos os dias em se encontrar numa praça às 7 horas da noite. E todos os dias eles estão ali se encontrando. Há um esforço para estar ali, sim ou não? De repente, se ela faltar, ele vai estar lá. Por quê? Porque ele deseja ver ela. É ou não é? Sim ou não? E hoje, humanamente falando, as pessoas têm ânimo para isso. Mas quando se fala de espiritualidade, as coisas elas se invertem. Porque vai ter momento que parece que você está sozinho lá naquele ambiente. Te deixaram para trás. Mas ele está lá olhando, está ouvindo, está contemplando. E o nível de exigência dele é: permaneça. Vai chegar o momento certo dele se revelar para você. Vai chegar o momento certo que ele vai se manifestar na tua vida. Vai chegar o momento certo que ele vai revelar o coração dele para você. O povo de Israel perderam a essência porque entraram numa rotina, estavam acostumados com o que Deus fazia. Se acostumaram com a rotina, geraram uma rotina, um automático. Isso custou a eles, limitando. Quando eles tiveram a oportunidade de ver a Deus, de fato eles desistiram porque eles sentiram um sentimento de morte. Sentiram, se a gente vê Ele, nós vamos morrer. Não vamos aguentar, sabe por quê? Para ver Deus exige um nível de santidade. Qual é o desejo de interação que você tem em conhecer mais de Deus? Se santifique para isso, porque senão, se você pisar no lugar de santidade de uma forma impura, sem tirar a sandália dos seus pés, tu morre. Se Deus se manifestar na vida de pessoas de qualquer jeito, morre, porque Ele é santo, Ele é puro. Ele tem que se manifestar na medida da revelação da sua santidade. Você começa a se santificar, Ele começa agora a permitir que você venha se aproximando mais dEle, mais. Estou me santificando, mais. Você vai chegando perto dEle. Vai chegar um momento que você vai sentar à destra dEle ali, Vai estar lá, do lado, cara. Sabe o que é isso? Você não morre, por quê? O nível de santidade que você alcançou é tão extremo, tão grande, que o próprio Deus, Ele fez o quê? Você foi aperfeiçoado em Cristo para chegar nessa estatura de varão perfeito. E aí você consegue. Mas, pastor, eu posso ir um pouquinho mais? Lógico que pode. Se Paulo, ele pôde ir, olhar com seus olhos, contemplar e ter ainda no seu consciente a clareza do que ele viu. Por que nós não podemos? Não, esse negócio de... Não, nós vamos chegar do lado do homem, nós vamos entrar, vamos abraçar o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ver as coisas inefáveis. Nós precisamos disso. Nós precisamos contemplar os teus olhos como chama de fogo, o teu cabelo como branco alvo como a neve, as tuas vestes resplandecentes, os teus pés como um latão reluzente. A gente precisa ver isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não se limitem, não permita que o inimigo coloque isso em vocês. Não deixe o adversário desvalorizar aquilo que precisa ser investido constantemente. O segredo é constância, ser constante vai te fazer diferente. Glória a Deus.
Não deixe o comodismo roubar vocês. Amém? Diga assim, permanecer é a melhor escolha. Foi o que o Espírito Santo falou para mim essa tarde. Ele diz: filho, permanecer é a melhor escolha. Permanecer é o que vai fazer a diferença nas vossas vidas. Através do permanecer, nós trazemos a revelação do que nós carregamos. Quando nós escolhemos abandonar a Deus, é sinal de que nós não o encontramos. Quando nós decidimos largar o ambiente de busca, é sinal de que para a gente aquilo ali não tem valor. E a gente precisa entender que, ainda que pareça que nós estamos sozinhos dentro daquele ambiente de oração, é valoroso porque há alguém que está te observando. Alguém que está colhendo as suas orações e registrando elas. Você não está sozinha, você não está sozinho. O diabo, ele faz de tudo, ele insiste em fazer o quê? Roubar a oração de pessoas, mas insista em orar para que o diabo, ele se aparte de você. Lembre-se disso. O diabo, ele insiste em tentar te parar para a sua oração, mas enquanto você ora, há resistência que está sendo gerada na tua vida. Sabe quem vai ter que fugir? Ele. Sabe quem vai ter que parar de perseguir? Ele. Sabe por quê? Porque há uma oração fervente. Há uma fervente oração. Há constância envolvida. Há intimidade, há interação. Aleluia. Não se limite, escuta o que eu estou falando. Vocês podem contemplar, viver, mas vocês precisam gerar fome no teu espírito. Teu espírito tem que estar aberto, teu coração tem que estar aberto. Gerar fome, sede, anseio. Senhor, eu anseio te conhecer. Espírito Santo, quem já orou assim? Me apresenta, Jesus, os traços do teu sentimento implantado no meu espírito. Ninguém. É só eu quero isso, quero aquilo, quero ser famoso, quero ser famosa, quero dinheiro, quero casa, quero carro, quero sítio. Está cheio de si, cheio de engano, cheio de mentira, cheio de emoção. Está perdida, está perdido. Mas quando você olha e fala: Senhor, eu abro mão de qualquer coisa por você. Irmão, você chama a atenção dele assim, de uma forma que o céu se abre. Tem situações que eu vejo coisas que eu fico desacreditado. Quando dentro de você a fome, a sede, o anseio é natural, porque é o domínio, o governo do Espírito no seu espírito, dizendo assim: alma, tudo isso que sacia a tua vontade já não me serve mais. Há um alimento que não apodrece. Há um alimento no meu espírito que só Deus pode mandar, esse maná santo, puro, sem mácula, um pão vivo que de fato foi colocado em cima da mesa, aonde eu faço parte dessa mesa, aonde eu assento com Isaac, Abraão, Jacó, aonde eu estou juntamente com o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, aonde me faz assentar diante dos altos, nos reinos divino e santo da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm um espírito aquebrantado, aberto, porque deles é o reino do céu. Aleluia. Para de achar que você vai ver o céu só quando você morrer, rapaz. Ele nos deu um espírito, uma medida de fé, a medida de fé bem alocada, posicionada, faz com que o nosso espírito seja quebrantado ao ponto de nós acessarmos as dimensões de Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Para de limitar-se, para de achar milagre é pequeno mediante as coisas inefáveis que Ele pode fazer aos teus olhos espirituais contemplar. O diabo quer te cegar espiritualmente, como fez com Sansão. Quer te roubar com a atração do mundo, com a sedução do mundo.
espíritos de leviandade. Enquanto isso imperar na tua mente, tu se torna refém de si mesmo. Essas coisas que você tanto sonha te governa. Mas quando você anseia a presença, é Ele que te governa. É tua presença, é o Senhor. Não, Pai, é sobre o Senhor. Pai, não tem sentido sem o Senhor. Não serve, não presta, eu não consigo abrir os meus olhos e não pensar em Ti, Pai. O que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida? Isso é dependência. Quando nós conseguimos localizar esses traços nas nossas vidas, nós conseguimos contemplar o quanto nós estamos próximo dEle. Nós estamos próximos, muito próximo, aleluia. Então não deixe que as coisas te seduzam, não deixe que as coisas do mundo te seduza. Sabe o que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo, aleluia. O meu reino não é deste mundo. Aí Jesus diz assim, mas fica tranquilo, eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador. Se Jesus foi ao Pai, o Espírito Santo fez o mesmo caminho para voltar na terra. Jesus sobe glorificado e o Espírito desce pelo mesmo caminho, ó. É um só caminho, é um só endereço, ó. Aí o Espírito Santo pega você assim, pega o teu espírito e fala, vamos, em gemidos inexprimíveis, vamos ver as coisas inefáveis. E ele te arrebata, te leva, te faz dizer as coisas que para o homem natural é loucura. Aleluia, Jesus. Meu Deus, o Senhor está me dando aqui um texto. Agora eu estou pedindo ao Espírito Santo para me fazer lembrar. Isso é em 1 Coríntios. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ou é em 2 Coríntios. Meu Deus, Pai, me lembra aqui, Senhor. Jesus, você acredita que Jesus, Ele clama por nós até hoje? Até hoje, Jesus, Ele intercede por nós, pela minha e a tua vida. Jesus, Ele ora, queridos. Jesus, escuta o que eu vou falar. Jesus, o ministério dEle se expande com oração e continua em oração até os dias atuais. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, Pai, eu preciso achar esse texto, Pai, que o Senhor me mostrou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus de Israel, Pai, coisa linda, Senhor. Aleluia. Depois eu vou lembrar, irmãos, o texto, mas aleluia. Deixa eu ver se glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu não me recordo agora o texto, eu acho que é em 1 Coríntios. Agora eu não me lembro qual que é o capítulo e o versículo. Senhor, poderia ter marcado. Louvado seja Deus. Queridos, o que eu quero que vocês entendam, eu vou falando aqui enquanto eu vou procurando. Deus, Ele está vivo. Jesus está vivo. O Espírito Santo é bem vivo. Sabe, eu estava orando, vou entrar aqui em outra direção aqui. Glória a Deus, Pai. Meu Deus, Pai. É um texto muito forte. Eu fiquei impactado quando eu li esse texto, porque o Senhor nos faz valorizar cada linha, cada leitura. O Senhor nos faz valorizar a sua palavra de uma forma que queima dentro dos nossos corações. A palavra precisa arder dentro dos nossos corações, queimar dentro dos nossos corações. A palavra, ela precisa ser gerada vida dentro de nós. Escuta a palavra que a Bíblia vai dizer. Quando
a gente diz que ama a Ele, a gente tem que guardar as suas palavras. E as palavras dele é espírito e vida. Aleluia. É espírito e o quê? E vida. Então quando você guarda a palavra, você guarda a presença de Deus, que é a presença do Espírito dentro de você. Você sabia disso? Você sabia disso? Quando você guarda a palavra, você alimenta o Espírito dentro de você. Por isso que a oração, ela tem que estar alinhada com a oração, ela tem que também ser baseada na palavra. Quando você ora a palavra, você começa a mover o sobrenatural. Anota isso aí na mente e no coração de vocês. Quando você move, quando você ora a palavra, você move o sobrenatural. Aí eu dizia para Deus assim, eu estava orando, né, falando com o Senhor, enquanto isso eu estou procurando o texto aqui, irmãos. Se Deus der graça aqui, nós vamos achar. Amém? Eu estava orando, falando com o Senhor, e o Senhor dizia para mim assim, que na mesma... Olha, irmão, é muito forte isso, que eu não vou nem falar do jeito que Deus me falou, né? Porque tem coisas que as pessoas não vão entender. Mas da mesma forma que Deus despiu da tua glória, da mesma forma que Jesus despiu da glória, o Espírito Santo despiu da glória também. Todos eles se moveram para alcançar o homem de alguma forma. Palavra, carne e espírito. Palavra, carne e espírito. A gente precisa entender que agora o Espírito leva a palavra, o verbo, a Jesus, que retornará para o quê? Para os fundamentos, para o alicerce de Deus, para a eternidade. Então, o homem, ele teve a oportunidade com a descida de Deus, com a descida de Jesus. Sim ou não? Mas veio mais uma oportunidade com a descida do Espírito Santo. O homem enxerga, o homem não consegue enxergar que Deus ele falava, o homem se limitou. Ele desce, o homem se limitou. Aí ele volta, envia o Espírito e o homem ainda continua se limitando. Mas vai chegar um momento que Deus vai fazer assim, ó. O último estágio está aí na terra, o Espírito. Depois vem só o juízo, que é a palavra e o juiz. Glória a Deus. O próprio Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Rei, sacerdote, profeta. Rei, a ele toda honra, toda glória. A ele foi dada autoridade sobre os céus e a terra. A ele foi dado constituir um lugar. Eu vou preparar um reino, uma dimensão, uma morada. E retornarei, porque vocês é propriedade peculiar minha. Para lá, para o seio. Então é isso que as pessoas não conseguem entender. Que elas precisam ter a marca do Espírito Santo. Para ter esse resgate concluído. Os que não têm esse acesso, essa passagem, o Espírito Santo, vai ficar. É muito sério. Aí já entra em outras questões que se a gente for começar a falar aqui, vai levar horas. Glória a Deus. Mas Deus, Ele pela sua infinita misericórdia, vai nos proporcionar a chegarmos aí a esse nível. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente orar e finalizar? Vocês entenderam o que Deus ele mandou dizer nessa noite? Não se limitem. Não se limitem. Não aceite viver a mesmice. Não aceite. Não aceite. Não estou dizendo que, quanto mais eu tenho Deus, mais eu prospero. Então vou buscar a Deus pelo que Ele pode me proporcionar. Não. Se Ele quiser te proporcionar, Ele é Deus. Se Ele não quiser te proporcionar, Ele continua sendo Deus. Jesus saiu de lá que a rua era de ouro.
as paredes de cristal e desce para essa selva de pedra aqui embaixo. Só gente atribulada. É ou não é? Ele despiu da sua glória, velho. Descer nesse chão contaminado, pisar nesse lugar sujo e imundo. E ele era filho. Entende? Então, quando você une o teu espírito com ele, tudo aqui embaixo perde o sentido. Tudo perde a força. Cara, você vai olhar para as coisas, tudo vai parecer inútil para você, sem sentido. As tuas fraquezas vão se tornar agora as suas maiores fortalezas. As suas acusações vão se tornar a evidência da sua postura, da restauração, da saúde espiritual diante dos olhos dele. Aonde o diabo dizia assim, ó lá, ó, não aguenta ver. Os olhos já passam batido. Já o quê? Fortaleza no espírito. Olha lá, não aguenta falar. Se há fraqueza, é sinal de que você não está buscando o aperfeiçoamento na medida certa para você ver o que Deus ele quer te apresentar. Eu não estou falando de loucura, de coisas vãs. Eu estou falando do que a própria Bíblia nos apresenta. Eu falo do que eu vivo, do que eu vejo. Eu vou contar algo aqui, eu vou falar. Glória a Deus. Eu vou pedir que você encerre aí, por favor. Isso aqui eu